Então vamos que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Hoje, torcedor vascaíno, é dia de Vasco da Gama, às 6h10 da tarde, em São Januário, contra a Portuguesa. O Vasco da Gama entrará em campo pela 11ª rodada e última desta Taça Guanabara, uma partida que o Vasco entra em campo dependendo apenas de si, para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. É vencer e chegar às semifinais e aguardar o adversário entre Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, falar sobre tudo, sobre essa partida importante contra a equipe do Nova Iguaçu, ou aliás, perdão, contra a equipe da Portuguesa neste domingo, mas também trazer algumas informações importantes sobre mercado, porque olha, vascaíno, foi um sábado muito agitado e a expectativa é que o domingo seja ainda mais. Tudo isso você verá aqui agora, neste primeiro vídeo do dia 4 de março de 2024. Ou, aliás, no dia 3 de março de 2024. Porém, é claro, né, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é um inscrito no canal do Gigante Vasco, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, pois estamos na meta, no objetivo de chegar à marca dos 125 mil inscritos e olha, faltam pouquíssimas pessoas. Então, contamos muito com você, se inscreva, além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E quero começar aqui primeiramente, né, este Acorda Vascão, dando aqui um recado e, é claro, né, prestando todas as nossas homenagens, condolências, os nossos pêsames a Luca Orejano. Pois ontem, na parte da noite, o Cincinnati, através de suas redes sociais, informou, né, que o Luca Orejano estaria sendo afastado por tempo temporário da equipe para tratar, né, melhor dizendo, de um assunto familiar urgente. Inclusive, na própria publicação, o Cincinnati ele coloca: todos no clube estão pensando em Luca enquanto o apoiam durante esse período. Na imagem que o Cincinnati colocou, aparece todo o grupo numa partida que aconteceu na noite de ontem, com a camisa do Luca Orejano na mão. A gente foi buscar as informações e foi nos confirmado que, infelizmente, neste sábado, no caso ontem, o pai de Luca Orejano veio a falecer. Algo muito chato, né? Muito complicado, um argentino que sempre teve problemas emocionais no Vasco da Gama, um jogador que com a bola nos pés sempre foi diferente, sempre foi além, um atleta que o vascaíno, principalmente após as partidas de Luca Orejano, com a camisa Cruz Maltino nesse início de temporada, teve a convicção de que Orejano seria uma peça importante para o Vasco. Infelizmente, voltou ali a pedir a sua saída, pedir a sua transferência, por não se encaixar no perfil do Vasco da Gama, não se encaixar no futebol brasileiro e ter um desejo de sair aqui do Brasil. Foi ao Cincinnati com o objetivo de rumar um novo período na sua carreira, mas essa notícia dura veio, infelizmente, acontecer ontem. Então, a gente deseja todas as nossas homenagens mesmo ao Luca Orejano, vencer uma recuperação emocionalmente muito rápida para o atleta, que ele consiga receber aí esse abraço do torcedor vascaíno, porque mesmo diante de ser um atleta que não entregou dentro de campo aquilo que era esperado, um atleta que decepcionou até o torcedor pedindo a saída do Vasco, a gente manda um abração aí pro Luca, que Deus conforte o coração dele e de toda a família. Um atleta que passa pelo Vasco, para sempre Vasco é, né? Se não demole. Mas a gente tem esse respeito, esse carinho aí pelo Orejano, então um grande abraço aí, Luca, que Deus possa te fortalecer. Vamos prosseguir então? Vamos continuar com esse Acorda Vascão, subir um pouquinho aqui essa atmosfera, esse clima, porque temos muitas informações boas a trazer nesse primeiro vídeo do domingo. E quero falar primeiramente sobre o mercado. E aí, meu amigo, a gente já vai começar falando sobre o mercado, sobre duas negociações que não envolvem o Vasco a fundo. Mais uma envolve, ou aliás, não envolve o Vasco a fundo sobre chegada, mas envolve dois nomes que foram colocados à mesa da diretoria do Vasco e se trataram de especulações. O primeiro nome é o TT. TT, para quem não conhece, é um jogador brasileiro que hoje veste a camisa do Galatasaray. É um dos grandes destaques, inclusive, do clube turco nesse momento da temporada de 2024 e 2023-2024, perdão. Jogador jovem, 24 anos de idade, nascido aí no ano 2000,
E um atleta que nesse momento vem se destacando muito nesta temporada, inclusive com a camisa do Galatasaray, em 36 partidas, são 3 gols e 4 assistências. Ele chegou nesse ano apenas no Galatasaray. Além do clube turco, tem passagem pelo Leicester da Inglaterra, pelo Lyon da França, onde se destacou muito, e pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Esse atleta é um atacante, um ponta direita, um ponta esquerda, um jogador que desempenha muito bem a função no setor ofensivo. E esse nome foi colocado à mesa aí do Vasco da Gama através de muitas especulações. E ontem, por fim, para colocar um ponto final em qualquer possibilidade de uma chegada do TT, foi-se confirmada pelo jornalista Carlos Berbert que, mesmo diante dos rumores, não há nada. A resposta é o seguinte: sem chances de voltar para o Brasil agora. Ele tem mercado na Europa e ganha mais de 4 milhões de reais por ano. Só volta daqui a uns 8 anos. 4 milhões de reais por ano é um salário que ultrapassa a casa dos 450 mil reais mensais. Então esse é o valor hoje de TT. Um valor que não é alto mensalmente, é claro, mas é um valor muito significativo para o atleta, ainda mais nessa fase da carreira, até porque o jogador busca se firmar na Europa para continuar tendo esse mercado do futebol europeu aberto. Dito isso, TT, para você que gostaria da chegada do atacante e ouviu falar desse nome em algum lugar, um recado importante: não vem para o Vasco da Gama. Outro nome que também não vem e teve o seu nome colocado na mesa do Cruz Maltino foi o Eduardo Vargas. Vargas é um chileno da mesma geração, inclusive vencedora, campeã do Chile junto ao Gary Medel, um jogador muito importante para o seu país e que um atleta que nesse momento, vai vestir a camisa do Atlético Mineiro, tem contrato vigente com o clube de Minas Gerais. Ontem, o Atlético Mineiro enfrentou a equipe do Vargas pelo Campeonato Mineiro. Porém, o Eduardo Vargas, aliás, o Atlético enfrentou a equipe do Ipiranga. E o Eduardo Vargas, agora sim, ele não foi relacionado para o jogo. O Vargas ficou de fora da partida. Por quê? Pois o Vargas está indo para outro clube. Informações que tivemos é que Eduardo Vargas vai fechar com Fortaleza. Será em um contrato com Fortaleza até o final do ano, com o Atlético Mineiro dividindo aí o salário do jogador junto ao clube cearense. E aí a gente bota mais um ponto de interrogação. Vargas é um nome histórico para o futebol do seu país, para o futebol do Chile. Assim como o Medel, que a gente acabou de citar, também é. Medel é um jogador que veio diante de muitas dúvidas para o Vasco da Gama e hoje é um pilar para o sistema defensivo da equipe, mesmo com uma idade avançada. O Vargas é um jogador de uma geração chilena muito vitoriosa. Estamos falando de um atleta que com 34 anos tem passagem por Tigres do México, Hoffenheim da Alemanha, Queen's Park Rangers do futebol inglês, Valência da Espanha, Napoli da Itália, Universidade do Chile automaticamente o Atlético Mineiro aqui no Brasil, onde já são 5 temporadas. Não estamos falando de qualquer atleta. Estamos falando de um jogador que no ano em que o Galo foi campeão, ele marcou 13 gols e deu 4 assistências. E foi uma peça fundamental para a conquista brasileira do Atlético Mineiro e da Copa do Brasil. Jogador que, na minha opinião, viria e fecharia muito bem nesse sistema ofensivo do Vasco da Gama. Mas um atleta que também não virá. Mais um nome que o Vasco teve a possibilidade de contratar no mercado e não vai contratar. Vai deixar passar e um outro clube vai conseguir fechar com o jogador. Fica-se as dúvidas, né? Será que essa postura do Vasco, de fato, de não trazer atletas assim no mercado, é uma postura benéfica? Que, sinceramente, eu não estou conseguindo enxergar algo positivo na postura do Vasco da Gama nesse momento. Apenas dúvidas, apenas incertezas, até porque quinta-feira a janela se fecha e até o momento o Vasco não contratou ninguém para o seu setor ofensivo. E os atletas que estão dando sopa, o Vasco não consegue pegar. E aí a gente tem mais um caso a trazer aqui a vocês agora, que é o caso do Gabriel. Ontem, pela parte da manhã, o jornalista, inclusive setorista do Internacional, Lucas Colar, trouxe a informação de que o volante está de saída do Inter nesse momento, pois estaria em negociação com o Vasco da Gama e com outros clubes do futebol brasileiro. E exatamente por essas negociações houve um consenso mútuo dentro do clube gaúcho para que o Gabriel viesse a ser liberado e fechasse seu contrato com o novo clube do futebol brasileiro. Ou seja, o Vasco estaria interessado na contratação do jogador. O Gabriel é um primeiro volante, um atleta hoje muito importante, né, para o sistema defensivo do Vasco da Gama. O Vasco ainda não tem esse primeiro volante brigador, pitbull e experiente. O Vasco tem os seus pitbulls dentro do grupo, como o caso do Zé Gabriel, como é o caso do Esforça, mas jogador com mais experiência não há dentro do elenco do Vasco da Gama. Falta um atleta de mais cacife, falta um atleta de mais experiência, de mais bagagem, de mais rodagem. E o Gabriel seria um desses nomes, mas que infelizmente não, né? Mas que, de acordo com informações que tivemos, e aí a gente pode já usar essa palavra, infelizmente, não virá. Mesmo diante da primeira notícia dada pelo jornalista Lucas Colar, que Vasco da Gama estaria em negociação com o Gabriel,
O jornalista Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos da noite de ontem, trouxe a informação que o Vasco não negocia a contratação do volante, ou seja, né, o Vasco perdendo o Vargas, o Vasco não negocia com o TT, e o Vasco, que precisa de um primeiro volante no mercado, e que, de acordo com informações do Lucas Colar, teve o interesse do próprio Vasco da Gama, não vai avançar nas tratativas pelo volante, tão carente hoje essa função dentro do elenco do Vasco. Então, as oportunidades estão sendo perdidas. Não sei onde o Vasco quer chegar com isso, sinceramente, mas me preocupa e muito o rumo que essa caravela Cruz Maltina vai tomar na temporada de 2024. E até falando em caravela, ontem o Alexandre Matos é um personagem muito enigmático, né? Que gosta de utilizar enigmas para falar sobre algumas situações. E ontem o Alexandre Matos colocou essa imagem que está aparecendo aí a vocês. É simplesmente uma caravela, é de fato uma caravela no meio do mar. E o Alexandre Matos colocou essa imagem. Qual é o significado? Fica a dúvida. Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Colocou até uma música do AC/DC, que é War Machine, ou seja, Guerra das Máquinas, né? Então a gente não consegue compreender aí qual é o enigma que Alexandre Matos soltou para o torcedor vascaíno na noite de ontem. É uma caravela grande chegando, né? Será que tem reforço aí chegando nessa caravela? Será que é uma barca de reforços? Será que é um pacotão de reforços? Ou será que é o Alexandre Matos indicando que o Vasco vem forte, né? Que a caravela Cruz Maltina vem forte para 2024? Não se sabe. Mas todos os enigmas de Alexandre Matos um dia tiveram uma resposta. Matos colocou alguns enigmas antes de chegar ao próprio Vasco da Gama, né? Matos colocou. No final de tudo, a gente entendeu que os enigmas eram de uma chegada dele ao Cruz Maltina. Ele colocou um foguete, deixando bem claro que foguete não daria ré. Ele colocou uma frase, né, de quem não arrisca, não dá passos, algo do tipo. Então, Matos sempre gosta de colocar aí essas coisinhas e ontem foi mais uma. O que significa? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Porque agora o que a gente vai falar é sobre Vasco da Gama em Portuguesa. Pois às 6h10 da noite, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Portuguesa se enfrentam no gramado de São Januário. Falando de São Januário, tá aparecendo aí agora a vocês as imagens do gramado de São Januário, filmado por ontem, pelo Vaz Canelas, lá do canal nosso grande amigo Mário Coelho Vasco, gramado no tapete, né? O São Januário hoje do nosso Vasco da Gama se tornou referência hoje em gramado. Teremos também hoje uma novidade no entorno de São Januário, as pinturas, né, do muro, enfim saíram essas pinturas. Expectativa aí que os muros de São Januário amanhã vão estar muito mais bonitos do que normalmente estão, né? Um Vasco mais organizado dentro de campo, que passa essa organização também para dentro das 4 linhas. Então muito bonito aí os muros que estarão sendo inaugurados aí essa nova pintura amanhã diante da equipe da Portuguesa no Caldeirão. Sobre o que rolou ontem, o que temos a trazer? Ontem foi realizado o último treino do elenco antes de enfrentar a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Vasco vai ter algumas mudanças para enfrentar esse clube carioca na partida que estará acontecendo hoje às 6h10 da noite em São Januário, principalmente com relação à equipe que enfrentou o Marcílio Dias nessa última terça-feira. O Vasco, na terça, não entrou em campo com o Payet e não entrou em campo com o João Vitor. João Vitor deu vaga a Robert Rossi e o Payet, por suspensão, deu vaga ao Adson. A expectativa é que esses dois nomes voltem ao time titular hoje contra a equipe da Portuguesa. Além também da presença desses dois atletas, o volante Zé Gabriel está suspenso e deve dar vaga a Juan Esforça. Com isso, o Vasco deve ir a campo exatamente da seguinte maneira que a gente traz a vocês aqui agora. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Léo no sistema defensivo, Lucas Piton aberto pelo lado esquerdo, assim como Paulo Henrique, a gente acabou de falar, aberto pelo lado direito, Esforça e Galdamez no meio de campo, como a dupla de volante, Paia fazendo essa transição ofensiva, e a dupla de ataque composta por muito provavelmente David e Verratti. Há uma pequena expectativa que o Adson possa entrar no time titular, mas é muito pequena. O Vasco deve exatamente com essa equipe e foi a campo contra o Marcílio Dias, com algumas modificações para enfrentar a Portuguesa nessa tarde de hoje. Tá confiante na vitória, Vascão? O Vasco só depende de si. Dependendo da sequência de resultados, se o Vasco ganha hoje o jogo contra a Portuguesa, o Botafogo vence o Fluminense e o Nova Iguaçu vence o jogo contra o Volta Redonda, as semifinais acontecerão entre Fla-Flu e Vasco e Nova Iguaçu. Com todo respeito, eu quero essa semifinal. Eu quero ir para a final do Campeonato Carioca, eu quero ter a possibilidade de levantar um caneco, eu quero sofrer a ansiedade de uma final, o que o Vascaíno não sente há muito tempo. A última final que o Vasco da Gama disputou, salvo engano, foi no ano de 2019 contra o próprio Flamengo. Depois de lá, nunca mais se viu o Vasco da Gama em uma final, e a gente merece voltar a ter essa sensação da possibilidade de conquistar um título. Então, de olho aí nessa partida, um jogo decisivo, que o Vasco precisa sair com a vitória.
A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, ou aliás, perdão, o nosso Acorda Vascão, que loucura. Primeiro vídeo apenas desse domingo, voltaremos já já com o pré-jogo, com muito mais novidades do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaína!